Mais um senador aderiu a pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Agora são 35 senadores dos 81, mais 157 deputados, 1,5 milhão de brasileiros que assinaram. E por isso eu volto àquilo que eu tenho batido nos últimos Instagrams. Era o caso do Supremo tomar a iniciativa, primeiro, de rever o problema das condenações do dia 8 de janeiro. Há uma PEC que corre o risco de ser aprovado rapidamente, de anistia, mas a iniciativa seria do Congresso Nacional. Se viesse do próprio Supremo de revisão, isso eu tenho a impressão que haveria uma distensão das relações entre o Supremo e o Congresso. Porque de 81 senadores, 35 senadores pretenderem o afastamento de um ministro da Suprema Corte é algo muito grave. Eu nunca vi, eu estou com 89 anos, nunca houve isso na história do Brasil, na história do Supremo, na história da nossa política, tantas adesões, o que torna o presidente Rodrigo Pacheco fica numa posição bem desconfortável, porque aliado do presidente Lula, querendo mostrar ao presidente Lula que o presidente do Senado é um homem favorável ao Executivo, ele tem o direito de pôr ou não pôr, e, evidente, se ele não puser, vai ficar muito mal perante a opinião pública, e se ele puser, vai ser muito ruim para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho batido, quer dizer, nós precisaríamos começar uma distensão que teria que começar pelo Supremo, porque, de rigor, se perceberem, toda essa crise que nós estamos vivendo, a origem está no Supremo. Está nesse interminável inquérito de fake news. Isso é que foi provocando uma reação da sociedade, dos políticos, dos senadores, dos deputados, de governadores, a manifestação monumental da Avenida Paulista. E era o caso de refluir para aquele Supremo que eu sempre conheci desde a minha primeira sustentação oral em 1962, creio eu. Tenho a dúvida se é 62, 63, mas era um caso relevante sobre o princípio da anterioridade e anualidade com a presidência de Pedro Chaves. O certo é que é um momento de uma reflexão. Querer manter essa tensão, crescendo nessa reação popular, senadores que vão aderindo, relação de brasileiros que vão assinando, é manter uma tensão que, por mais que o Supremo e o Executivo estejam hoje muito unidos, e 7 de setembro, o churrasco que o presidente Lula ofereceu para muitos deles no dia 7 de setembro demonstra uma união, mas a própria rua, avenidas vazias de Brasília, que o presidente desfilou para ninguém, a não ser por seu segurança, demonstra que o povo brasileiro não está hoje satisfeito. Nós teríamos, se a iniciativa não vai, porque vai ser do Congresso Nacional, eles vão partir para um pedido cada vez maior de anistia para aqueles que estão condenados a 17 anos, como homicidas, corruptos, traficantes, têm penas muito menores, pessoas que nunca tiveram a passagem pela polícia. É evidente que se essa iniciativa viesse do Supremo, seria uma distensão monumental neste momento em que o próprio momento de crise nacional facilita a formação de radicais de esquerda e de direita. Essa é a razão pela qual, mais uma vez, eu insisto nessa tecla. Falando com um velho professor, amigo de muitos senhores ministros do Supremo, com livros escritos, participando de bancas examinadoras de juízes federais, eu sei o que era um concurso de juiz
tinha pena dos candidatos que durante ano tinham que passar por diversas provas até chegar ao oral, e nós sabemos que pelo sistema brasileiro, para ser ministro do Supremo, o que se tem que fazer é a campanha política perante um único homem, que é o presidente da República. Então, em nome do Poder Judiciário, em nome da distensão, em nome da imagem que sempre o Supremo teve no Brasil, não é o caso da iniciativa não ficar como está sendo do Congresso Nacional, mas a iniciativa do próprio Supremo, o que facilitaria, inclusive, esse crescendo para que a Suprema Corte seja posta na berlinda no Congresso Nacional. Eu estou convencido que a iniciativa não vier do Supremo, nós não estamos crescendo. E esse crescendo não vai ser bom para o Supremo. Nós estamos vendo adesões crescentes a esse pedido. E eu tenho a impressão que haverá um momento que ficará difícil ao presidente do Senado Federal segurar. Por isso, antes que nós tenhamos efetivamente uma pressão crescente, e será cada vez mais crescente, o ideal seria que os eminentes ministros da Suprema Corte tomassem a iniciativa para a distensão no Brasil de começar a revisão desses processos de pessoas, pais de famílias, pessoas de idade, pessoas que nunca tiveram passagem na polícia, que estavam lá apenas, que não tinham nenhuma arma, que não poderiam dar golpe de Estado nenhum porque não tinham armas, estão cumprindo pena de 17 anos. É um último apelo que eu faço aos que, enfim, no passado as nossas relações eram muito boas, embora tenham diminuído de contato, até pela minha velhice, nesses últimos anos.